Muito bem, galera, vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Vamos continuar aí a nossa aula falando sobre geometria plana. Legal, né? Show de bola, vem comigo. Fundamentos da geometria, ponto reto e plano, perpendicularismo, projeção ortogonal, paralelismo, ângulo, feixe de retas paralelas, teorema de Tales, teorema da bicicrise interna, teorema da bicicrise externa e relógio. Tudo isso já foi falado, né, na aula anterior. E aí, vamos lá. Só para a gente não perder o costume, hoje nós vamos relembrar a demonstração do teorema da bicicrise interna e o teorema da bicicrise externa, tá bom? Então vem comigo aqui que a gente vai falar sobre isso agora. Legal, né, galera? Vamos lá, vem comigo. Vamos para cima agora, hein? De olho na tela. Vamos lá, galera. Vem comigo. O primeiro teorema que eu vou provar é o teorema da bicicrise interna, tá? Então, olha só, galera. Como é que fica o teorema da bicicrise interna? Tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para você aqui uma forma bem rápida e bem fácil de provar. Presta atenção. Você sabe que quando você tem um triângulo e aqui um ângulo interno, correto? Vamos imaginar que aqui nós temos os pontos A, B e C, que são exatamente os vértices de um triângulo. E aí, se você traçar, obviamente, uma bicicrise aqui, ó, essa bicicrise aqui, ela vai dividir esse ângulo aqui em duas partes iguais, que eu vou chamar de alfa aqui e alfa bem ali também. A interseção da bicicrise com a reta AC eu vou chamar de ponto D, beleza? Bom, galera, o que acontece aqui é o seguinte, presta bastante atenção no que eu vou fazer agora, tá? O que acontece aqui é o seguinte, para a gente poder conseguir provar o teorema da bicicrise interna, precisamos saber qual é o teorema da bicicrise interna. Então, vamos imaginar que aqui nós temos o lado B, e aqui nós temos o lado C, e aqui nós temos um lado X, e aqui nós temos um lado Y. Perceba que a bicicrise vai dividir esse lado em dois pedaços menores, que eu chamo de X e Y. O teorema da bicicrise interna diz o seguinte, B está para X, né? Ó, B está para X, assim como o C está para o Y, né? O C está para o Y. Então, isso aqui é o nosso teorema da bicicrise interna. Muito bem, professor, e agora eu quero saber como é que faz para chegar nisso aqui. Bom, galera, então é muito fácil, tá? É muito fácil mesmo. Eu vou te mostrar como é que você faz para chegar naquilo lá, tá bom? Bom, então vamos lá. Para início de conversa, tá? Eu vou apagar isso aqui, tá? Só para a gente ter um parâmetro aqui legal, tá? Vou apagar bem aqui tudo que eu fiz aqui. Vou deixar somente a figura, né? Vou colocar a figura aqui só para a gente começar, tá bom? Para ficar bem explicadinho. Vamos lá então. Quando eu tenho aqui um triângulo, né? Beleza? E aqui eu tenho uma bicicrise, obviamente aqui, né? Esse ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa, tá? Sabemos que esse lado aqui é B, esse lado aqui é X, esse lado é C e este lado é Y. Olha o que eu vou fazer, galera. Presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou prolongar esse lado, tá? Do triângulo. Eu vou prolongar este lado do triângulo, tá? Prolonguei esse lado aqui do triângulo, beleza? Prolonguei esse lado. E aí, eu vou traçar uma reta paralela, presta atenção, uma reta paralela à bicicrise, que seria essa reta, pelo ponto, né, que a gente chamou agora há pouco, aqui de A, aqui de B, pelo ponto C, tá? Então, olha só, nós temos aqui os vértices do triângulo, né? Vamos chamar aqui, ó, de vértice A, vértice B e bem aqui o vértice C. Eu vou traçar uma paralela à bicicrise passando pelo C.
Então, traçando uma paralela aqui, ó. Tá? Olha só. Essa reta aqui é paralela a essa. Então, vamos colocar bem aqui, ó. Essa reta aqui é exatamente paralela a esta, tá? E aí, você pode dar o nome que você quiser para essa reta aí, tá bom? Eu vou chamar essa reta aqui, ó, tá? De reta Bzinho. E essa reta aqui, ó, eu vou chamar de reta Czinho, tá? Ou sei lá, como aqui tem B e C, eu vou chamar essa reta aqui de reta Rzinho e Szinho, não tem problema nenhum. A única condição é que R é paralelo a S, perfeito? R é paralelo a S. Muito bem, galera, então eu vou voltar com você aí, tá? Só para mim saber se tá tudo certo até agora. Deu para entender? Manda para mim no chat aí se tá tranquilo até agora, se vocês estão conseguindo me acompanhar legal, tá? Então, só repetindo mais uma vez. Eu tenho um triângulo aqui, ó. Esse lado é B, esse lado é C, aqui é bissetriz desse ângulo. Esse lado é X, esse lado é Y. Eu vou traçar uma paralela à bissetriz, passando pelo ponto C, e essa reta R e essa reta é S, tá bom? O que eu vou fazer agora, galera? Olha só a minha sacada aqui. Como essas duas retas aqui, ó, são paralelas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Tá? Eu vou traçar aqui, ó, uma reta. E essa reta aqui, ó, em relação a essas duas paralelas, é o que eu chamo de reta transversal. Tá bom? Deu para entender, galera? Manda no chat aí para mim. Sim ou não? Vamos lá. Estou com vocês agora. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Todo mundo tá aí? Tá junto? Tá? Dá para ver legal? Manda para mim aí. Beleza, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue solucionar isso. Então, vamos lá. Vou colocar aqui pro quadro de novo. Transição. E aí? Consegue me ver legal? Manda para mim no chat aí se agora melhorou para vocês aí, galera. Tá? Melhorou agora? Deu uma melhorada? Manda pra mim no chat aí. Quero saber como é que tá aí pra vocês, a minha transmissão aí. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer que nem a gente fez naquele dia, tá, galera? Vamos lá, continua travando aí. Então quem estiver travando, sai e entra de novo, tá, galera? Não se preocupa não. Rapidinho, rapidinho. Sai aí e entra aí rapidinho, só para me colocar de novo. Vamos lá, se alguém estiver travando aí, faz isso, tá? Bom, então vamos lá, galera. Beleza então, né? Só uma pergunta em relação ao que eu expliquei agora há pouco. Deu para você entender aí mais ou menos como é que funciona aí? Se não, se vocês quiserem eu posso repetir novamente aí, tá? Principalmente para aqueles que a imagem estava travando na hora que eu estava explicando, tá? E aí se você quiser eu posso muito bem, no caso, explicar novamente aqui. Se você tiver com algum problema aí, eu posso muito bem repetir de novo, tá? Vamos lá então. Beleza. Vamos lá, hoje vai rolar, galera. Não tem internet que vai parar essa live aqui não. Nós vamos ter que terminar essa aula aqui, beleza? Vamos lá. Bom, então, galera, eu vou repetir mais uma vez, tá? Só para você entender como é que funciona aqui, tá? Vamos lá, eu vou pegar aqui do gancho, tá? Beleza? Vamos lá, eu vou pegar aqui, aproveitar o gancho e, tá? Muito bem, então como eu falei, quem estiver gravando, sai, depois volta aí que a gente vai... Às vezes é um problema de conexão mesmo, mas aqui pra mim tá normal.
né? Eu acredito que acho que a maioria aí também já melhorou, né? Então vamos lá, vamos continuar aí, tá bom? Beleza, então vamos lá, galera. Vem comigo, tá? Só vou aceitar aqui a Alice. Tá, vamos lá. Agora é o seguinte, galera, olha para mim, presta atenção no que eu vou te falar. O que é o teorema da bissetriz interna? Quando você tem um triângulo e você traça uma bissetriz aqui, ó, esse ângulo aqui é exatamente igual aqui, não é isso? Você sabe muito bem que esse lado aqui é o lado B, esse lado aqui é o X, aqui é Y e aqui é C. Qual é o teorema da bissetriz interna, galera? Muito fácil. B está para X, assim como o C está para o Y. Correto? Então nós temos isso, ó. B está para X, assim como o C está para o Y. Esse é o teorema da bissetriz interna. Como é que eu vou provar isso? Vem comigo. Eu pego o mesmo triângulo, né? Considerando aqui que o vértice é A, aqui é B e aqui é o vértice C. E coloco aqui, ó, A, B e C. Aí o que eu fiz? Sabemos que aqui é uma bissetriz, tá? Aqui é a bissetriz. Beleza. Sabemos que esse lado é B, esse lado é C, aqui é X, aqui é Y. Eu vou traçar, assim como eu tenho a bissetriz, eu vou traçar uma paralela que vai passar pelo ponto C, que é bissetriz, ó, tá? Que é paralela à bissetriz que passa por esse ângulo aqui, entendeu? Então, eu vou traçar uma paralela pelo ponto C, a bissetriz que corta esse ângulo aqui em duas partes iguais, entendeu? São duas retas paralelas, tá bom? Então, aí até aí eu quero perguntar de você que está assistindo, se até agora tudo bem. Se ou não, manda para mim no chat aí, eu tô com vocês agora. Manda aí, galera. Foi ou não? Então, essa paralela aqui que eu tracei nova a essa reta, tudo bem aí? Sim ou não? Manda para mim, galera. Vamos lá. Beleza? Agora olha só. Vem comigo. Vamos pro detalhe. Perceba que essa paralela, se eu prolongar esse lado, perceba que vem até aqui, né? No triângulo. Eu vou prolongar esse lado, tá? Aí eu vou prolongar esse lado. Eu prolongo esse lado. Então essa reta aqui, ó, ela vai intersectar o prolongamento desse lado nesse ponto, tá ok? Então vai intersectar aqui nesse ponto aqui, ó, tá bom? Então, ó, essa reta, ela vai tocar esse ponto lá na frente, que seria o prolongamento desse lado, tá bom? Vamos lá, agora é o seguinte, olha o que eu vou fazer, galera. Presta atenção aqui, muita calma nessa hora. Como essa reta é paralela a essa aqui é uma transversal, então você deve lembrar desse teorema bem aqui, ó. Quando você tem duas paralelas e uma transversal, né? Você deve lembrar disso. Esse ângulo aqui é exatamente igual a esse, beleza? Esse ângulo aqui é igual àquele lá, não é isso? É aquele teorema de feixe de retas paralelas. Olha só como é que eu vou fazer agora. Olha só como é que eu vou fazer agora. Presta bastante atenção. Olha para mim. Como essa reta é paralela a essa, e essa aqui é uma transversal, olhando por esse ângulo, é como se eu tivesse assim, ó, essa paralela, e essa reta aqui seria a minha transversal, correto? O que vai acontecer, galera? Esse ângulo aqui, ó, que está aqui na parte de dentro, que é o ângulo alfa, é exatamente igual a esse aqui, ó. Você está percebendo aí, ó? Que seria esse ângulo aqui de fora, que também é alfa, né? Então eu teria esse ângulo aqui igual aquele lá, ó. Pelo caso de alternos internos, né? Duas paralelas e uma transversal. Olha o que acontece. Como esse aqui, ó, duas paralelas e uma transversal, então esse ângulo aqui é exatamente igual a este, né? Beleza, professor. E agora? E agora é o seguinte, ó. Prestem mais atenção no que eu vou fazer agora, galera. Se a gente observar bem, né? Sabemos que aqui, ó, é um vértice, né? Que é o vértice B. Esse ângulo aqui, ó, é igual a esse também. Por quê, professor? Porque eles são opostos. Ó,
eles são opostos pelo vértice, né? Ó, esse ângulo aqui é igual àquele. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. E agora? Agora olha só. Esse ângulo aqui, ó, também é igual a esse, né? Por quê? Porque duas paralelas, uma transversal, alternas internas, né? Deu para entender? E aí, galera, olha só. Vamos lá de novo. Esse ângulo é igual àquele porque são opostos pelo vértice. E esse ângulo é igual a esse por alternos internos. Pronto. O que acontece agora é o seguinte. Como esse ângulo aqui é igual a este, então nós temos um triângulo isósceles. E aí, esse lado aqui é exatamente igual a esse. Beleza, professor. Tá, mas e aí? Quem é esse lado? Esse lado é o C. E quanto é ali? Ali também é C. Beleza? Agora sim, presta atenção no detalhe. Olha só. Presta atenção no detalhe. Pegue as paralelas. Vou colocar bem aqui, tá? Vou diminuir aqui. QRQS. Pegue as paralelas. Faça isso. E passe mais uma pelo A, ó. Mais uma pelo A. Então são 3 aqui, ó. 3 paralelas, tá? Ó, aqui o ponto A. Aqui o ponto A. Aqui o ponto B. Aqui o ponto B. E mais lá na frente um outro ponto, né? Aí eu tenho essa reta aqui, correto? Tá, ó. Tem essa reta aqui. Aqui é o ponto A. Aqui é o ponto B. E mais lá na frente um novo ponto. Vamos chamar esse ponto aqui, ó, de D. Vamos chamar de D. Ponto D. Agora eu vim com essa reta aqui, ó. Olha, essa reta bem aqui, ó. Aqui é o A. Isso aqui eu vou chamar de E, tá? Você que escolhe aí. Ponto E. E aqui o C. Então vem aqui, ó. A. Aqui é E. E aqui é C. Vamos lá. De E até C, Y. Beleza? De E até C, Y. De A até E, X. Beleza? De B até D é C. De B até D é C. E de A até B é Bzinho. Pronto. Teorema de Tales. Como é que fica? B está para X, ó. Deu para entender? Assim como C está para Y. Tá? Então tá aí. Provado. Espero que vocês tenham entendido aí. Manda no chat aí pra mim se hoje ficou melhor do que ontem, tá, galera? Manda aí pra mim se agora sim deu pra melhorar aí a tua visão aí. Beleza? Bom, todo mundo entendeu, galera, aí? Tá? Posso continuar então? Posso? Não tira uma foto aí. Tá? Espero que a transmissão esteja boa aí para vocês também. E vamos que vamos, galera. Vamos lá. Tá coisa para falar hoje. Vamos lá, vamos pro próximo. Vamos lá. Então, galera, agora eu vou apagar isso aqui. E agora nós vamos ver o outro teorema, né? E aí a gente vai avançar e falar de polígonos, tá bom? Vamos lá, vem comigo, galera. Presta bastante atenção agora, ó. Vou falar agora do teorema, tá? Da bissetriz não mais interna, tá? Mas o teorema da bissetriz externa, né? Ó, vou tirar aqui, vou só mudar aqui o nome. Externa, tá bom? Galera, preste bastante atenção. Você vai gostar dessa demonstração, é bem fácil, tá? Olha só aqui. Imagina aqui um triângulo. Imagina aqui um triângulo. Vamos entender o teorema. E vamos supor que eu prolongo esse lado. E aqui nós temos um ângulo aqui. Se eu traçar uma bissetriz aqui, galera, olha o que vai acontecer. Imagina que eu tracei uma bissetriz aqui, correto? Tá bom? Olha o que vai acontecer. O teorema da bissetriz externa é o seguinte. Vamos supor que é o vértice A. Aqui é o vértice B. E aqui é o vértice C. Esse lado aqui, ó. Vamos chamar de B, esse lado de C, esse lado de A e este lado de X. Tá? O teorema da bissetriz externa é o seguinte, galera. Quando você tem aqui um ângulo externo,
Quando você tem aqui um ângulo externo, esse ângulo aqui é alfa e esse aqui é alfa. A bissetriz desse ângulo alfa aqui, ó, desse ângulo externo aqui, na verdade é a bissetriz do ângulo 2 alfa. A bissetriz desse ângulo externo, ela vai intersectar esse lado nesse ponto. Eu vou chamar esse ponto de D, tá bom? A bissetriz desse ângulo, ela vai intersectar esse lado nesse ponto D. E quando ela toca esse lado nesse ponto D, o teorema da bissetriz externa é o seguinte: este lado, que é o B, está para a soma de A mais X, tá? Estará para A mais X, assim como o lado C está para X, tá? Então, esse é o teorema da bissetriz externa. De novo, quando você tem uma bissetriz do ângulo externo aqui, essa bissetriz ela vai intersectar o prolongamento deste lado do triângulo num ponto D. E isso vai dividir, né? Claro, obviamente, esse lado em duas partes, que eu chamo de A e X. E aí, esse B está para A mais X, que seria essa toda aqui, ó. Assim como C está para X. Tá? Então, esse lado está para essa soma, assim como esse está para esse. Beleza, mas e aí, professor? Como é que a gente chega nisso? Como que eu chego nesse teorema aqui? E eu vou colocar ele aqui do lado, onde eu quero chegar. B está para A mais X, assim como C estará para o X, tá bom? Então eu quero chegar nisso. Vamos lá, vamos mostrar isso aí, tá, galera? Vem comigo, presta atenção. Vou apagar aqui, beleza? Muito bem, então, apagar aqui e tal. Vou usar esse mesmo desenho, tá? Para me mostrar para você como que eu chego naquilo ali, ó. Tá? O meu objetivo é mostrar aquilo ali, tá bom? Então, galera, olha só, vem comigo. Olha como é que fica. Olha como é que fica. Beleza, vamos lá. Sabemos que esse lado aqui é o lado B, né? Reto e tal. Tá lindo, tá lindo. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Eu vou traçar agora, presta atenção. Eu vou traçar agora uma paralela a esta bissetriz. Lembrar que essa bissetriz aqui, ó, é a bissetriz do ângulo externo, né? E ela vai embora, né? É uma bissetriz do ângulo externo que ela continua, tá? Essa reta aqui eu vou chamar de reta R, tá? É a bissetriz do ângulo externo. Eu vou traçar uma paralela a ela passando pelo ponto C, tá? Então vamos lá. Vou traçar uma paralela a ela passando pelo ponto C, tá aqui, ó. Aqui está a paralela que passa pelo ponto C. Quando eu fizer isso, galera, olha só o que vai acontecer. Eu tenho aqui, ó, uma reta que é transversal. Eu vou explicar aqui do ladinho como é que fica, ó. Duas paralelas e uma transversal, não é isso que está acontecendo? Então, esse ângulo aqui é igual a esse. Concorda comigo? Vamos lá, ó. Duas paralelas, tá? E uma transversal. Olha só como é que fica. Duas paralelas e uma transversal. Esse ângulo aqui é igual a esse. Deu para entender? Tá? Então, esse ângulo aqui é exatamente igual a esse. Tá? Muito bem. Vamos lá. Continuando. Beleza, professor. Mas e aí? O que mais que eu vou tirar daí? O que eu tenho que tirar daí? Porque até agora eu não consegui mostrar nada. Eu só passei das paralelas e concluí que esse ângulo aqui é igual a esse. Beleza. O que mais que eu vou fazer aí, galera? Para tentar chegar em alguma coisa. Lembrar que tudo isso aqui, né, é B, tá bom? Tudo isso aqui é B. Vamos lá. O que eu vou concluir aqui é o seguinte, galera. Se esse ângulo é igual a esse, olhando para cá, ó, olhando para cá, você tem aqui essa reta aqui, paralela a essa, e tem essa reta aqui também, né? Essa reta que passa pelo vértice A e pelo vértice B que continua lá, ó. Se a gente observar, ó, esse ângulo aqui também é exatamente igual, ó. Vou fazer assim, tá? Esse ângulo aqui, ó, é exatamente igual a esse, porque eles são o que, galera? Opostos pelo vértice, concorda comigo?
tá? Então o fato deles serem opostos pelo vértice, isso mostra que eles são iguais também. E aí, como eles são iguais, aí eu vou fazer o teorema das paralelas de novo, ó. Duas paralelas e uma transversal. É só isso. Aqui é a alfa, aqui é a alfa, perfeito? Então esse ângulo aqui é exatamente igual a esse, porque eles são alternos internos. Duas paralelas, uma transversal. Aqui é alfa, então aqui também só pode ser alfa. Ah, beleza, professor. E agora? Você matou a parada. Sabe por quê? Olha o que aconteceu. Esse ângulo é igual a esse, correto? Então este lado é igual a esse. É aquela teoria lá do nosso triângulo isósceles. Mas quem é esse lado? Bom, nós sabemos que esse lado aqui é o que eu chamei de Czinho, né? Isso aqui é o ponto, tá, galera? O ponto aqui que é o C, mas esse lado é B, esse lado é C, esse lado é A, tá bom? Então, se aqui é Czinho, então, obviamente, né? Se aqui é Czinho, aqui também será Czinho. Por quê? Porque esse triângulo aqui, ó, ele é isósceles devido a esses ângulos serem iguais. Vou repetir mais uma vez. Esse ângulo é igual a esse por alternos internos. Esse ângulo é igual a esse por oposto pelo vértice. E esse ângulo é igual a esse por alternos internos, tá bom? Então é isso que eu concluí aqui. E aí eu vou concluir que esses ângulos sendo iguais, neste triângulo, ele é um triângulo isósceles. Beleza. Agora, olha só o que eu tenho, galera. Presta atenção no onde eu cheguei agora, ó. Olha só o que eu tenho aqui. Preste bastante atenção agora, tá? Vem comigo. Nós temos essa paralela. Nós temos essa paralela aqui. Nós temos essa paralela bem aqui. Tá? Vou colocar bem aqui do lado. Essa paralela aqui, essa paralela aqui. Nós temos essa reta transversal que passa por A, né, e B. Vamos colocar bem aqui, tá? Vamos colocar aqui o ponto B. Beleza? E bem aqui o ponto A, né? O ponto A. E nós temos de A ligando até D lá na outra paralela, né? De A vai ligar até D aqui, ó. Tá? Fica de olho, fica de olho. Aqui é o ponto C, ó. Aqui é o ponto C. Esse lado é A. Este lado é A. Este lado todinho é B. B é tudo isso. B é tudo isso. Esse lado aqui, ó, só daqui até aqui, ó, é C. Czinho é tudo isso aqui, tá? Que vem daqui até aqui é Czinho, tá bom? E daqui para cá é X. Beleza? Então, olha só. Pelo teorema de Tales, presta atenção. B, ó, olha só. B está para... Se eu peguei daqui até aqui, galera, obviamente que eu tenho que pegar daqui até lá, né? Eu vou fazer esse lado está para tudo isso. Porque o lado B ele envolve tanto essa região dessas paralelas quanto essa, entendeu? Então esse lado aqui todinho está para esse. Mas por que só faz isso? Porque eu também posso continuar, ó, e traçar uma outra paralela pelo ponto A, entendeu? E aí ao traçar essa paralela, eu posso usar o teorema de Tales de novo. E aí eu tenho, ó, B está para A mais X, né, que seria tudo isso aqui, ó. Tá? Então B está para A mais X, olha só que bacana, ó. B está para A mais X, tá? Então ficou assim, ó. B está para A mais X, assim como, se eu pegar só o Czinho, eu tenho que fazer com o X. Czinho está para o X. Pronto, tá aí, ó. Teorema da bissetriz externa, tá, galera? Então seria isso, tá bom? Então, geometria na caveira, meu irmão. Aqui é pura geometria mesmo. Tá? O negócio aqui é pesado mesmo. O negócio é mais embaixo. Manda no chat aí pra mim se foi. E vamos lá, vamos de polígonos, né? Tem muita coisa pra gente falar hoje. Tá bom? Foi ou não foi, galera? Tira uma foto aí. Vamos lá. Vamos pra cima. Beleza? Quem achou legal, manda aí já no chat pra mim. Se foi show ou não, manda pra mim aí, galera. Quero a sua opinião, dê sua opinião aí, se ficou legal.
Vamos lá, vamos para cima então. Tirar a foto? Vamos lá, vamos continuar, galera. Agora me aguarde, me aguarde. Me aguarde. Eu vou só arregaçar as mangas aqui. Que agora as coisas vão começar a pegar, meu irmão. Te liga na parada. Vamos lá, galera. Olha só agora. Bom, se você olhar aqui no slide, né? Eu vou mostrar para você aqui o que nós vamos falar agora, né? Vamos lá, vem comigo. Presta atenção agora. Quais são os pontos que nós vamos falar agora? Vou mostrar para você aqui, ó. Primeiro ponto, galera. Polígonos. Vamos definir o que é polígono. Definição de polígono, galera. Região fechada, delimitada por segmentos de reta. Isso é que eu chamo de polígonos, beleza? Nós vamos falar também da soma dos ângulos internos. Vamos falar também da soma dos ângulos externos. Também falaremos do número de diagonais, polígonos regulares, ângulo interno e ângulo externo, tá? Então é isso que nós vamos falar agora, galera. Então, de olho na tela, vamos começar por essa sequência aí que está exatamente no teu slide. Então vamos lá, vem comigo, vamos para cima, galera. Vamos lá, que agora chegou a hora da verdade. Beleza? Muito bem, então vamos lá, galera. Primeiro passo, definindo aí, tá? Vamos definir aí polígonos, né? Vamos definir o que é polígonos. Vamos começar falando aqui, bem legal, o que é um polígono, né, galera? Vamos lá, vamos entender aqui o que é realmente um polígono. Bom, então, o polígono, ele pode ser de duas formas diferentes. Vamos entender o que é um polígono de verdade. Um polígono nada mais é do que uma região fechada, tá? E essa região fechada, ela é delimitada por segmentos de reta, tá? Então, assim, um polígono, na verdade, é uma região fechada delimitada por segmentos de reta. Tá, professor, mas e aí? Eu quero entender como é que funciona isso. Então, por exemplo, quando a gente estuda polígonos, nós temos dois tipos de regiões, né? Essas regiões aqui que eu estou falando. As regiões, elas podem ser do tipo convexa ou côncava, né? Côncava. Então, você pode ter um polígono da forma convexa ou côncavo, tá? Bom, quando é que eu sei que um polígono é convexo? Quando nós conseguimos, tá? Quando nós conseguimos, né, unir, tá? Vamos pegar aqui esse polígono. Quando você consegue unir dois pontos internos a ele, né? Vamos chamar esse ponto aqui de F e aqui um ponto G por um segmento, e esse segmento aqui, ó, ele está totalmente inserido dentro da região poligonal. Ou seja, toda vez que o segmento que eu fizer aqui dentro, com dois pontos que pertencem à região poligonal, pertencer ao polígono, então esse polígono é chamado de região convexo, tá bom? Não acontece isso, por exemplo, quando ele é côncavo. Por quê? Vamos lá. O que caracteriza um polígono côncavo seria exatamente, por exemplo, você pegar aqui um ponto A e aqui um ponto B, você percebe que o segmento que une esses dois pontos não está 100% dentro da região poligonal. Então, desse jeito, esse polígono ele não é convexo. Ele será chamado de polígono côncavo. Deu para entender? Então, nós temos dois tipos, o polígono região convexa e região côncava, tá bom? O nosso tema do assunto que nós vamos trabalhar aqui, que cai no Enem, é o polígono convexo, tá? Então, tudo que eu falar a partir de agora será referente ao polígono
convexo. O polígono côncavo nós não falaremos nessa edição dessas aulas aí de geometria plana, tá ok, galera? Deu para entender? Então, você não se preocupa com isso. Você tem que se preocupar com a região convexa, tá bom? Vamos lá então, vamos para cima. Galera, agora é o seguinte. Eu vou apagar isso aqui, tá? Você já entendeu o que é um polígono. Se você quiser tirar um print aí da tela, tô com vocês aí. E vamos lá, tá? Então agora eu vou tiro um print da tela, que aí eu vou dar continuidade aí na explicação sobre polígono. Tá bom? Vamos lá, vamos para cima. Bom, beleza? Galera, então, vamos lá, vamos falar agora, tá? Do polígono convexo. E você sabe que os polígonos, eles recebem um nome, correto? O nome do polígono vai depender muito de quem, galera? Depende muito da quantidade de lados que ele tem. Então, quando a gente estuda polígonos, nós temos aqui, por exemplo, o menor polígono que existe é o triângulo, né? Que ele tem 3 lados. Então, o número de lados menor possível para que eu tenha um polígono é que esse número de lados seja maior ou igual a 3. Então, isso é a definição, tá, galera? Para que eu tenha um polígono, o menor número de lados que eu tenho que ter é exatamente maior ou igual a 3. Deu para entender, galera, isso? Tá? Andrés perguntou, polígono é uma figura plana e o prisma espacial? Correto, tá? O polígonos, na verdade, são figuras planas, né? Você não vai colocar eles no espaço, tá bom? Prismas, paralelepípedos, né? Cubo, cilindro, cone, pirâmide, esfera, são sólidos geométricos que ocupam espaço, são figuras espaciais, tá bom? Nesse caso aqui, nós vamos tratar apenas de figuras planas, legal? Podem mandar pergunta aí, eu estou acompanhando vocês aí no chat, tá bom? Se aparecer alguma dúvida, eu estou com vocês, tá? Então, voltando para nossa aula, olha só, o menor polígono que existe, então, é o triângulo. Por quê? Porque na definição de polígonos, o número de lados tem que ser maior ou igual a 3, tá bom? Para que eu consiga fechar a figura, né? Também tem essa lógica aí, que o polígono é uma região fechada, tá bom? Então, o número de lados é maior ou igual a 3. O menor seria o triângulo. Nós temos aqui outra categoria aqui de polígonos. São aqueles que têm, no caso, 4 lados, né? Tá? Nós também podemos ter aqueles que têm 5 lados. Correto? O número de lados é igual a 5. Também teremos aqueles que têm 6 lados. Correto? E assim sucessivamente, tá bom? Então tá aí aqui alguns dos polígonos que nós vamos falar aqui, tá bom? Beleza, galera, então vamos lá. O polígono recebe um nome a partir do número de lados. Então nós podemos classificar ele, tá? Quanto ao número de lados. Então aqui tem o nome, tá? Aqui nós temos o nome e aqui nós temos o número de lados. Tá? Que eu vou colocar em lados. Então, por exemplo, o triângulo, né? Que é o menor polígono que existe. Quantos lados ele tem? 3 lados. O quadrilátero. Tá? Quadrilátero. O quadrilátero, ele tem 4 lados, tá? Toma cuidado, tá bom, galera? Porque às vezes a pessoa pensa que, o quadrado. Não, não é o quadrado, é quadrilátero. Quadriláteros têm 4 lados, entendeu? O quadrado é um tipo de quadrilátero. Nós temos vários tipos de quadriláteros. Nós temos o retângulo, nós temos o paralelogramo, nós temos o trapézio, nós temos o losango, não é isso? Nós temos o quadrado, entendeu? O retângulo. Então, enfim, eu já devo estar até repetindo algum, mas a ideia é... E nós temos também aqueles que não têm bases paralelas, que são apenas quadriláteros. Deu para entender? Que não deixam de ser quadriláteros também. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que quadrilátero, para ser um quadrilátero, basta que ele tenha 4 lados. E aí a classificação dele quanto ao seu nome, em particular, depende das suas definições, tá bom? Então eu listei para vocês alguns exemplos aí.
mas o nome geral é quadriláteros, tá? Qual é o outro? Pentágono, né? E aí, qual é quantos lados tem o pentágono, galera? Então, só para a gente relembrar aí, são 5 lados. Temos também o hexágono, né? Que tem quantos lados? 6 lados. Nós temos também quem? O heptágono. Quantos lados tem o heptágono? 7. Não é isso? Também temos o octógono, né? Muito famoso no UFC. 8 lados, não é isso? E aí vai, e assim por diante. Bom, galera, então assim, eu vou disponibilizar para vocês uma tabela, vai estar no material de vocês, tá? Uma tabela com os nomes de cada um dos polígonos e a classificação quanto ao número de lados. Então não se preocupe com isso aqui. Isso aqui vai estar disponível para vocês aí no material de vocês. Logo, logo, quando vocês receberem, você vai abrir lá, vai estar lá todos esses valores aqui, tá bom? Então não é preciso você ficar preocupado com isso, que vai estar lá para você dar uma estudada em casa e reforçar mais isso aí. Tá ok? Vamos lá? Vamos continuar? Deu para entender até agora? Manda no chat para mim, galera. Bom, então vamos lá, galera. Tranquilo, né? Beleza? Vamos lá. Continuando, tá? Bom, então assim, galera. Claro que todo polígono tem alguns elementos, né? Então você precisa saber alguns elementos do polígono, né? Vamos falar aqui sobre alguns aqui. Quais são os elementos mais conhecidos? Vou começar falando do triângulo aqui, ó. O polígono, ele tem o que a gente chama de vértices, né? Então nós temos aqui 3 vértices, por exemplo, se for um triângulo, né? O vértice A, B e C. Então ele tem vértice, não é isso? Ele tem lado, né? Os lados, ele tem ângulos, né? Os ângulos aqui dentro, né? Um ângulozinho aqui, um ângulo aqui, um ângulo aqui. Então em cada um dos vértices você vai ter um ângulo e esse ângulo será um ângulo interno e um ângulo externo, tá? Então esses são os elementos que o polígono tem. Beleza, vamos lá, vamos entender cada um deles. Ó, primeiro passo, quando você estuda polígonos, claro que você tem que saber calcular a soma dos ângulos internos, tá? A soma dos ângulos internos. Então você deve muito bem lembrar que toda vez que você tem um polígono, a soma dos ângulos internos de um polígono, no caso, por exemplo, do triângulo, essa soma desses ângulos internos sempre é igual a 180 graus, tá? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180 graus. Bom, então vamos lá. Vamos adotar isso como verdade. Que nós temos que um triângulo, a soma dos ângulos internos vale 180 graus, beleza? A partir daí, nós podemos relacionar qual seria a soma dos ângulos internos para os outros polígonos. Por exemplo, o quadrado. Vamos lá, considera que isso aqui é um quadrado. Ou um quadrilátero qualquer. Se você observar aqui, esse quadrilátero, ele pode ser dividido em 2 triângulos, correto? E se eu quiser saber a soma dos ângulos internos total, é só somar a soma desses ângulos desse triângulo mais a soma dos ângulos desse triângulo. Então, se eu fizer uma continha aqui, ó, como são 2 triângulos, a soma dos ângulos internos aqui, no caso desse quadrilátero, seria igual a 2 vezes 180. Por que 2, professor? Porque 2 representa o número de triângulos. 2 vezes 180 dá 360. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vale 360 graus. Deu para entender, galera? Até agora? Olhando para cá, você percebe que aqui nós temos um pentágono. E daria muito bem de você dividir esse pentágono em 3 triângulos. Então nós temos 1, 2, 3 triângulos, né?
Se eu quisesse calcular, por exemplo, qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono, eu poderia, tá? Como é que ficaria isso? Soma dos ângulos internos é igual. Quantos triângulos eu tenho, galera? Quantos triângulos eu tenho? 3. Então seria 3 vezes o 180. 3 vezes 180 é igual a 540 graus. Tá? Então essa seria a soma dos ângulos internos de um pentágono. Agora presta atenção no que eu vou te mostrar aqui. Presta atenção agora, galera. Não dorme no ponto. Fica de olho aqui, ó. Olha só. Presta atenção. Se eu continuar esse raciocínio e pegar, por exemplo, o hexágono, né? Que vai ser minha última figura aqui a ser analisada para falar dessa soma, eu posso muito bem dividir esse hexágono em 1, 2, 3 e 4. Ó, 1, 2, 3, 4. São 4 triângulos. Então eu posso dizer que a soma dos ângulos internos é 4 vezes 180, que é igual a 720 graus. E assim sucessivamente, né? Eu posso fazer isso com todas as figuras que eu tenho. Beleza, professor, mas e então? Preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. Vamos lá. Com base nisso aí, nós deduzimos uma coisa. Quando o número de lados for igual a 3, a soma dos ângulos internos deu 180. Perfeito, né? Nós já adotamos isso como verdade. Quando o número de lados for igual a 4, a soma dos ângulos internos, ó, é 2 vezes o 180. 2 vezes o 180. Beleza. Quando o número de lados é 5, a soma dos ângulos internos deu 3 vezes o 180. Vamos lá. Então eu tenho a soma dos ângulos internos, 3 vezes o 180 graus. E quando o número de lados foi 6, igual aqui, ó, né? Aqui, ó, 6 lados, a soma dos ângulos internos foi 4 vezes 180. Moral da história, galera. Quando o número de lados for n, ó, o número de lados for igual a n, então a soma dos ângulos internos é igual a quanto? Presta atenção na relação. Quanto é aqui? 3. Então nós podemos dizer aqui, ó, não aparece, mas é como se fosse o número 1, correto? Não muda nada. 1 vezes 180 vai dar 180. Quando é 4, lá é 2. Quando é 5, aqui é 3. Quando é 6, aqui é 4. O que é 4? É o número de triângulos que eu posso formar dentro do hexágono. O que é 3? É o número de triângulos que eu posso formar dentro do pentágono, né? De modo a calcular esses ângulos aí. O que é 2? É a quantidade de triângulos que eu posso formar aqui dentro do quadrilátero, entendeu? Então, moral da história. Perceba que esse número que multiplica o 180, nós sabemos que ele sempre vai aparecer. Mas o número que multiplica o 180, ele é sempre 2 unidades menor do que esse. Ou seja, para um polígono que tem n lados, então eu sei que o 180 vai ter que estar lá. Beleza? Mas o número que multiplica o 180 vai ser 2 unidades menor do que o n. Entendeu? Pode olhar, ó. 6 lá é 4, 5 lá é 3. E assim vai. Isso aqui é n, lá é n menos 2. E pronto, galera. Aqui, ó. Está comprovado que todo polígono convexo, a soma dos seus ângulos internos vale n menos 2 vezes 180 graus. Manda para mim no chat aí, tira uma foto aí. Perguntas, galera. Vamos lá. Gostaram sim ou não? Manda para mim no chat aí. Beleza? Vamos lá? Bom, então aí, vai. Tem alguma pergunta para fazer? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Só para reforçar,
Soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180, tá? Ou 180 vezes n menos 2 é a mesma coisa, tá bom? Não muda nada isso. Legal, né? Podemos continuar então? Beleza, vamos lá, galera. Olha só. Continuando, então, nós entendemos a soma dos ângulos internos, né? De um polígono. Então, eu já vou separar isso daí, né? E reforçar para você que a soma de qualquer, no caso, imagina só, qualquer polígono, a soma dos seus ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Tá ok? Beleza? Show, né? Então vamos lá. Continuando, galera. Essa fórmula é só para polígonos regulares ou para todos? Bruno, qualquer polígono convexo, tá? Lembrar que são duas regiões, uma convexa e outra côncava. Qualquer polígono convexo. E isso inclui todos os polígonos que são regulares ou não, tá? Lembrar que polígono regular são todos aqueles que têm os lados iguais, tá? Nesse caso, vale para qualquer polígono, independente se ele tem lado igual ou não, tá ok? Deu para entender, Bruno? Qualquer pergunta aí, manda para mim no chat aí, galera. Tô com vocês aí agora, tá? Foi? Beleza? Então vamos lá. Continuando, galera. Vem comigo. Presta atenção agora. Olha só. Sabemos que a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180, correto? Então, olha só. Qualquer polígono que eu quiser calcular a soma dos ângulos internos, eu calculo por esta forma, tá bom? Esse n seria uma diagonal do polígono? Sim, tá? Seria sim. Mas a ideia aqui é o seguinte. Quando você trabalha com essa questão da diagonal, né? O que acontece aqui é o seguinte. Imagina só aqui, ó. Você tem aqui os pontos A, B, C, D, E e F, tá? Vamos lá. Você teria aqui sim uma diagonal e você tem que começar sempre desse ponto para os outros, tá? Ó, entendeu? Mas não quer dizer que eu esteja calculando o número de diagonais, porque existem mais diagonais aqui que eu não encontrei, entendeu? Na verdade, é só uma forma de eu separar e dividir esse hexágono em vários triângulos menores para fazer a soma desse. Então, eu já esqueço esse. Soma dos ângulos desse, já esqueço esse. Soma dos ângulos desse, já esqueço esse. E a soma dos ângulos desse também já esqueço. E a ideia é que a soma de todos esses ângulos aí vai te dar a soma dos ângulos internos do polígono, tá bom? Deu para entender, galera? Sim ou não? Ficou claro? Manda para mim no chat aí, tô com vocês. Beleza? Vamos lá, faca na caveira. Vem comigo aqui agora. Olha só, galera. Então, qualquer polígono, cara, independente de qual seja, qualquer polígono, a soma dos ângulos internos é quanto? N menos 2 vezes 180 graus. Legal, né? Tá? Então tá tudo tranquilo. Estamos felizes por isso. Muito bem, professor. Sabemos também que o polígono tem um ângulo externo, né? Não tem só ângulo interno, não. Tem um ângulo externo. O que é o ângulo externo, galera? Definição de ângulo externo. Ângulo formado entre o lado do polígono e o prolongamento do outro lado. Mais ou menos assim. Vou explicar para você melhor. Quando você tem aqui um triângulo, por exemplo, e você tem aqui os pontos A, B e C, por exemplo. Aí o que acontece? Imagina que você prolonga esse lado, ó. Você prolonga esse lado. Existe um ângulo formado entre o prolongamento desse lado e o lado do triângulo. Entendeu? Esse ângulo aqui, ó, é o que eu chamo de ângulo externo. Vou chamar ele de externo 1, tá ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou prolongar este lado. Prolonguei esse lado. Perceba que existe um ângulo formado entre o prolongamento deste lado e esse lado aqui, que seria o externo 2. Aí eu prolongo este lado agora, ó. Este lado agora. E aqui eu teria mais um ângulo, né?
que eu teria esse ângulo formado, né, entre o prolongamento desse lado e o lado do triângulo, que eu vou chamar de externo 3, tá bom? Então, ao todo, galera, eu tenho 3 ângulos externos, né? Deu para entender? Então, não esquece disso. O ângulo externo não é todo aquele ângulo que está fora. Esquece isso, tira isso da tua cabeça. O ângulo externo é o ângulo formado entre o lado do polígono e o prolongamento do outro, tá bom? Então, esse é o ângulo externo. No caso do triângulo, a soma de todos os ângulos externos, se eu somar aqui, ó, E1 mais E2 mais E3, essa soma aqui, galera, sempre vai ser igual a 360 graus, tá? Mas lembrar, isso aqui é um teorema que não vale só para o triângulo, isso vale, galera, para qualquer polígono. Tanto faz para o triângulo, quanto para os quadriláteros, quanto para os pentágonos, hexágonos e vice-versa. A soma de todos os ângulos externos sempre é igual a 360 graus. Deu para entender, galera? Sim ou não? Tá? Ficou claro isso? Todo polígono, soma dos ângulos externos vale 360 graus, tá bom? Então isso aí é uma coisa que já está batida para gente, tá ok? Bom, professor, mas e aí? Como é que você entende isso? Por que é 360 graus? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pequena demonstração aqui para o triângulo. Isso vai valer para qualquer outro polígono, tá? Eu vou escolher o triângulo para provar que para mim a conta é menor e fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Deu para entender, galera? Sim ou não? Manda para mim no chat aí se você entendeu. Manda para mim no chat aí qualquer dúvida aí que você tenha. Manda aí. Anderson, é isso mesmo, Anderson. Márcio tá me chamando. Fala aí, Márcio, diga lá. Tá me vendo? Vocês estão me vendo, galera, aí? Sim ou não? Sim? Tenta sair, Márcio, e entra de novo aí, tá? Sai e entra de novo, para ver se tá acontecendo algum erro aí de transmissão aí. Agora voltou, né? Pode ser internet, né? Às vezes trava, pode acontecer isso também, tá? Mas tá tranquilo aí, né, galera? Agora posso continuar, né? Beleza? Vamos lá então, galera. Só recapitulando mais uma vez. Qualquer polígono, a soma dos ângulos externos vale 360 graus. Nesse caso, eu estou falando aqui do triângulo que tem 3 ângulos externos, né? Que eu chamei de E1, E2 e E3. E que a soma desses ângulos externos é igual a 360 graus. Agora eu vou mostrar para você por que é 360 graus. Vamos lá. De olho na tela, vem comigo, olha para mim. Então, galera, para a gente provar isso daí, olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de ângulo interno 1, tá? O I de 1 é o interno 1, tá bom? Esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de interno 2, que é o I de 2. E esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de interno 3, que é o I de 3. Se você observar, o I de 1 e o E de 1, que são o ângulo interno e o ângulo externo, eles são ângulos aqui, galera, que eu chamo de ângulos suplementares, né? Ó, eles dois são suplementares, significa dizer que a soma deles dá 180. Então, vamos lá. O I de 1 mais o externo 1 dá 180 graus. Beleza? Então, vou deixar aquilo quieto lá. Olhando para isso aqui, ó, eu tenho que o I de 2, que seria o interno 2, mais o externo 2, também dá 180 graus. Beleza? Aqui nesse ponto eu tenho o I de 3, que é o interno 3, mais o externo 3, a soma também dá 180 graus. Agora olha só o que eu vou fazer. Vamos somar isso, tá? Vamos somar tudo isso daí. Vamos somar. Se eu somar aqui, ó,
essa coluna aqui, ó, nós temos a soma dos três ângulos internos, né? Três ângulos internos. Se eu somar aqui, ó, I de 1 mais I de 2 mais I de 3, é a soma dos ângulos internos. E a gente já verificou isso, a gente sabe que isso aqui vale quanto, galera? 180 graus, né? Sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Nós sabemos isso já. Mas, se eu somar isso aqui, ó, eu sei que isso aqui, ó, é a soma dos ângulos externos, não é isso, ó? Só somando os ângulos externos ali, tá? E se eu somar isso aqui, ó, eu tenho 180 mais 180 mais 180, que vai dar 540. Pronto. Soma dos ângulos externos é 540. Jogo 180 para o outro lado, vem negativo. E isso aqui é igual a 360 graus. Pronto, galera. Então tá aí. Para o triângulo, soma dos ângulos externos valendo 360 graus. Mas já falei para você, isso não é somente para o triângulo. Esse procedimento pode ser repetido em qualquer polígono. Não importa se ele é triângulo, se ele é quadrilátero, se ele é pentágono. Qualquer polígono, a conta seria essa, para poder você chegar que sempre a soma dos ângulos externos vai dar 360 graus. Deu para entender, galera? Manda no chat aí para mim se está tudo certo aí. Não deu. Não consegui assistir. Tá, pode tentar. Tá. Tá? Então vamos lá. Podemos? Vamos lá? Cadê as meninas? Participem aí, meninas. Núbia, cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui quem está presente aqui. Júlia. Dê um feedback aí para mim também, meninas. Vamos lá, Rafaela. Participando aí, galera. Henrique, Alice, e aí, galera, como é que tá para vocês aí a aula? Como é que tá até agora a transmissão? Se tá bom, se tá dando para entender legal, tá? Se estão aprendendo aí geometria, como ela tem que ser ensinada, viu, galera? A geometria ela tem que ser desse jeito aqui, ó, tá? Vamos para cima, ó, é aprender de verdade. Vamos lá. Foi, né? Posso? Vamos lá? Então vamos lá, continuando, tá, galera? Já foi ângulo externo, né? Já foi ângulo interno. E agora nós vamos falar de diagonais, né? Então, vamos lá. Tudo que eu for fazendo, que eu for descobrindo aqui, eu já vou colocar aqui na parte superior aqui, tá? Soma dos ângulos internos 180, vezes n-2, soma dos ângulos externos é 360 graus. Beleza, já temos duas coisinhas aí na tela, tá? Bom, então olha só. Agora vou mostrar para vocês a questão do número de diagonais de um polígono, tá? Vamos falar aqui do número de diagonais de um polígono. Primeira coisa, você tem que entender o que é uma diagonal de um polígono. Definição, galera, de olho na tela. Definição, ó. Segmento que une dois vértices não consecutivos. Tá? Então é isso. Segmento que une dois vértices não consecutivos. Professor, pelo amor de Deus, me diga aí. Eu não entendi nada até agora. O que o senhor falou aí? Que o negócio tá feio, professor. Eu não entendi nada. Não entendi nada mesmo, que o negócio tá feio. Beleza, vamos lá. Vou mostrar para você aqui, galera. Então, assim, quando você estuda a diagonal, a primeira coisa que o aluno tem que entender o que é uma diagonal. Lê de novo. Segmento que une dois vértices não consecutivos. Mas o que são vértices consecutivos? Vou te mostrar. Vou começar do triângulo, tá? Vamos lá. Por exemplo, o triângulo, ele tem três vértices, que eu vou chamar de vértice A, de vértice B e vértice C.
O triângulo tendo 3 vértices, nós sabemos que não tem possibilidade de você pegar 2 que não sejam consecutivos. Como assim, professor? Presta atenção. Se eu escolho, por exemplo, o vértice A e o vértice B, eles são consecutivos. Se eu escolher o vértice B e o vértice C, também serão consecutivos. E o vértice A e o vértice C também serão consecutivos. Então quer dizer o que, professor? Que o triângulo não tem diagonal. Eu não consigo traçar um segmento que vai unir 2 vértices que não sejam consecutivos. Todos que estão aqui são consecutivos. Ou seja, o número de diagonais do triângulo é 0. Tá? Então ele não tem diagonal por conta disso. Tá bom? Vamos lá. Vamos pegar o quadrilátero agora. Olha o quadrilátero aqui, ó. A, B, né? Olha aqui, ó. Vou colocar aqui na sequência, tá? C e D. Aqui está o nosso quadrilátero. Quantas diagonais nós podemos formar nesse quadrilátero? Fácil. O A e o B são consecutivos? São. Então não forma diagonal. B e C são consecutivos, mas o A e o C, perceba que eles não são consecutivos. Nesse caso, galera, forma-se uma diagonal AC. Deu para entender? Então dá para formar diagonal AC. E o B e o D também forma-se uma diagonal BD, de forma que o B e o D não são consecutivos. Ou seja, para chegar do B para o D, eu teria que passar pelo C ou pelo A. Então, eles não são consecutivos. Então, nesse caso, o número de diagonais que eu tenho aqui dentro do quadrilátero é igual a 2. Beleza? Então, nós temos 0 aqui para o triângulo. Nós temos 2 ali para o quadrado. Legal? Ou quadrilátero, né? Na verdade, é um quadrilátero ali, tá bom? Muito bem, vamos lá, continuando. Vamos pegar o pentágono. Vamos pegar o pentágono aqui. Então eu tenho um A, B, C, D e E. Quantos diagonais eu posso formar no pentágono, galera? Então é assim. O A e o B não formam, mas o A e o C forma, né? O A e o D forma também. B e E forma também. B e D também. E C e E também formam. Então olha só, se você não sabe fazer uma estrela, desenhe um pentágono e trace as diagonais e depois é só apagar aqui, ó. Né? Aí o que sobra é a estrela, né? Que legal, né? Tá? Então tá aí uma dica aí. Porra, professor, eu não sei fazer uma estrela, então você vai conseguir fazer se você fizer exatamente o que eu fiz aí, tá bom? Muito bem, vamos lá. Diagonais, número de diagonais aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 diagonais aí, beleza? Beleza, professor, tá ótimo, tá lindo. O hexágono, vamos botar o hexágono aqui. E o último, tá? Vamos falar só até ele aqui. E aí depois nós vamos generalizar, criando uma fórmula geral aí, para chegar no número de diagonais, tá? De um polígono. Então, galera, o que acontece aqui é o seguinte, ó. No hexágono nós temos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto, tá aí. Tá? Então aí ao todo nós temos 9 diagonais no hexágono. Então, aqui, ó, número de diagonais é igual a 9. Mas professor, pelo amor de Deus, não fica complicado, né? Imagina só um polígono que tem 15 lados, como é o caso do pentadecágono. Você tem que fazer todo esse procedimento, né? E corre até o risco de se enrolar todinho lá. Não tem outra forma de calcular isso? Tem. Nós vamos falar disso agora, mas eu quero que você entenda primeiramente o que é uma diagonal. Segmento que une 2 vértices não consecutivos, beleza? Entendemos agora o que é uma diagonal. Agora vamos para ver como que calcula o número de diagonais, beleza? Bom, galera, então vamos lá. Primeiro passo. Preste atenção numa coisa.
Eu vou apagar isso aqui, tá? Eu vou apagar isso daqui. Vou apagar, tá? Vamos lá, eu vou apagar isso aqui. Apaguei tudo isso daqui. Tá? Agora olha só o que eu vou fazer, galera. Olha só o que eu vou fazer. Prestem bastante atenção agora. Olha só o que eu vou fazer. Se eu te der três pontos aqui no plano e te pergunto o seguinte: qual o total de segmentos podemos formar com os pontos? Pronto, isso vale para todas as situações que eu colocar a partir de agora. Qual o total de segmentos podemos formar com os pontos? Então, na primeira situação aqui, eu vou chamar aqui de letra A, eu coloquei os pontos A, B e C. Qual é o total de segmentos? Vamos lá. Então, se eu quero calcular o total de segmento, galera, então eu tenho que pensar o seguinte: para me formar um segmento, eu teria que escolher 2 pontos. Quando eu escolho 2 pontos, eu percebo que a ordem de escolha não importa. Por quê? Por exemplo, se eu escolher o ponto A e o ponto B, eu formo esse segmento, correto? É a mesma coisa que escolher o ponto B e o ponto A. Então eu tenho 3 pontos. Se eu escolher 2, a ordem não importa. Isso é um caso de... Manda para mim no chat aí se você já entendeu. Isso é um caso de quê, galera? 3 pontos, escolhe 2. A ordem importa? Não. Isso é um caso de quê, então? Manda para mim aí, que eu estou de olho aqui no chat. Combinação. Perfeito, perfeito. Show de bola. Então isso é um caso de combinação. Então se eu tenho 3 pontos, eu quero saber o total de segmentos. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou jogar numa combinação. Combinação. Quantos pontos eu tenho? 3 para 2. Tá? Então, quando eu for resolver combinação de 3 para 2, né? Isso aqui vai dar 3. Pode fazer aí usando a forma de combinação que você vai chegar que isso vai dar 3. Ou seja, quais são esses 3 segmentos? Um é esse, o outro é esse e o outro é esse. Beleza? Muito bem, beleza. Só que se a gente observar no triângulo, o total de segmentos aqui, ó, são exatamente iguais aos lados do triângulo. Perceba aqui o lado AB, o lado BC e o lado AC. Então, quando você tem o total de segmentos igual ao número de lados, então, se eu quiser calcular o número de diagonais, eu tenho que tirar o número de lados. Por quê, professor? Porque diagonal não é lado, entendeu? Diagonal une 2 vértices não consecutivos. Então, isso aqui é lado, isso aqui é lado e isso aqui é lado. Não é diagonal, isso é lado. Então, se eu quiser saber o número de diagonal, o número de diagonais que essa figura vai ter, é só pegar o total menos o número de lados. Você está entendendo a conta, né? O número de diagonais pode ser calculado pelo total de segmentos menos o número de lados. Quem é o total aqui nesse caso? O total é 3. Quantos lados o triângulo tem? 3. Isso aqui é igual a 0. Por esse motivo, o triângulo não tem diagonal. Por quê? Porque se eu tirar o número de lados do total de segmentos que eu posso formar, isso vai dar 0. Ou seja, teoricamente não existe nenhum segmento aqui dentro que formaria uma diagonal. Beleza, professor? Beleza. E no caso, por exemplo, de um pentágono, ou sei lá, um hexágono, né? Vamos pegar um hexágono que é mais legal. Vamos lá, vou colocar aqui 6 pontos, tá? 1, 2, aqui, ó. Vou colocar 6 pontos. 3, 4, 5 e 6.
Vamos lá para a pergunta. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Qual o total de segmentos podemos formar com os pontos? Eu posso formar AB, posso formar BC, CD, DE, EF, AF, é o total de segmentos. BD, BE, AEC, CF e assim vai. Tudo isso aqui, galera, é o total de segmentos que eu posso formar. Entendeu? Tem mais aqui, ó, CE aqui também, né? Total de segmentos que eu posso formar são esses, entendeu? Como é que calcula esse total aqui? Aí você vai fazer combinação. Quantos pontos eu tenho? Eu tenho 6. Combinação de 6 para 2. Como eu falei, a ordem ela não importa. Então é uma combinação por conta disso. Então eu vou resolvendo essa combinação aqui, ó. 6 vezes 5, né? Você deve lembrar aí, tá? Das aulas de combinatória. Aqui você tem dois lugares, ó. 1, 2, 6 vezes 5, embaixo 2 vezes 1. E aí é só simplificar. 6 por 2, isso é igual a quanto? A 3. 3 vezes 5 dá 15. Então, o total, galera, o total de segmentos é 15. Qual é o número de diagonais? Você pega o total menos aquelas que formam lados. Então, eu vou ter que tirar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por que 6? Porque dentre esse total, 6 são lados e não formam diagonal. Então, a resposta é 15 menos quantos lados? 6. 15 menos 6, 9. Então, esse seria o número de diagonais. Então, se você se deparar com uma questão que você não lembrar o número de diagonais do polígono, aquela formulazinha que nós temos, é só você lembrar que você pode fazer uma combinação do número de vértices que ele tem, de 2 a 2, e subtrair do número de lados. O que sobra é o total de segmentos que formam diagonais. Manda para mim no chat aí se deu para entender a ideia. E vamos lá, galera. Tá legal até agora? Manda para mim aí. Continuando aí, galera, vamos lá, vem comigo, ó. Então, muito bem. O que eu aprendi daqui dessas diagonais? O que significou para mim isso até agora? Né? O que eu vou usar? Para que eu vou usar? Então, assim, galera, o número de diagonais, você sabe que seria o total menos o número de lados. Correto? Então, é o total de segmentos menos o n lados, né? Isso que seria o número de lados. Vamos pensar então, imagina um polígono que tenha n lados.
n lados. Vamos lá. Um polígono que tem n lados. Obviamente que ele vai ter n vértices, correto? Pensa comigo. Se o polígono tem 5 lados, tem 5 vértices. Se ele tem 6 lados, ele tem 6 vértices. Se ele tem 7 lados, 7 vértices. O número de lados é a mesma coisa que o número de vértices. Então, olha só. O número de diagonais é igual. Quem é o total de segmentos? A gente acabou de ver isso. Isso é uma combinação de n para 2. Como assim, professor? Quem é o n? O n pode ser tanto o número de lados quanto o número de vértices. Como eu falei, é o mesmo valor, tá? Então, é a combinação de n para 2 menos o número de lados. Por quê? Porque, como eu quero o número de diagonais, eu tenho que tirar do total de segmentos o número de lados, tá bom? Resolvendo essa conta, vamos lá. Quanto é a combinação de n para 2? Isso aqui é o que, galera? Isso é n fatorial sobre 2 fatorial vezes n menos 2 fatorial, né? Tá correto? Fórmula da combinaçãozinha lá, ó. Menos n. Beleza, vamos lá. Eu posso trazer o n fatorial até o n menos 2, correto? E eu vou fazer isso. Então, vamos lá. N fatorial vezes n menos 1 vezes n menos 2. Aí eu baixo o fatorial, né? Traz o n fatorial até o n menos 2. Sobre, né? Aqui vem 2 fatorial. 2 fatorial, galera, é a mesma coisa que 2 vezes o 1, né? Tá? Você resolve aqui 2 vezes 1, tá bom? Vezes ali, ó, n menos 2 fatorial menos o n. Não esquece do n lá, tá bom? Esquece do nzinho lá. Olha o que vai acontecer, ó. Ó. Tá? Já foi. Quem sobrou para mim, professor, aqui, ó. Olha o que sobrou, galera, para mim, ó. Diagonal é igual n menos 1 sobre 2, não é isso? Aqui embaixo, né? Menos n, ó. Tá? Então, olha o que sobrou. n menos 1 sobre 2, né? 2 vezes 1 dá 2, menos n. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar isso aqui, vou resolver ele do lado. Ó, tá? Olha só o que vai acontecer. Se a gente observar bem, galera, se a gente observar bem, dá para tirar o MMC, não dá? Dá para tirar o MMC aqui, não dá? Nós podemos tirar o MMC, tá? Então, vamos lá. Multiplica, ó, e opera, tá? Multiplica e opera. Então, vou baixar aqui o n vezes o n menos 1 menos, ó, 2 vezes o n, 2 vezes o n, quanto dá isso? Quanto dá 2 vezes o n? Vai dar menos 2n. Menos 2n, e aí tudo isso aí, ó, dividido por 2, correto? Agora, passo 2 em todo o valor, né? Já tirei o MMC aí. Diagonal é igual, ó. Presta atenção também que o n, ele aparece aqui e ele aparece aqui, correto? O n, ele aparece nos dois membros, tá, galera? O n aparece aqui e aparece ali. Posso colocá-lo em evidência. Coloque o n em evidência. Então vai ficar assim, ó. O n, eu vou destacar o n aqui de azul, vezes, ó. Quem sobrou daqui, galera? Quem sobrou daqui? N menos 1. Menos quem sobrou dali? O 2. Tá? Então, olha só. Eu tirei o n, coloquei aqui fora em evidência. Quem sobrou daqui? O n menos 1. Quem sobrou daqui? O menos 2. Tanto é que se eu voltar, ó, multiplicar de novo, n vezes n menos 1, volta para cá. N vezes menos 2, menos 2n, né? Tá? Esse 2 que estava dividindo tudo aqui, ó, você deixa ele aí. Ou você pode também colocar ele somente embaixo do n, tá? Não tem problema nenhum. É a mesma coisa, tá ok? Então, diagonal é igual a n sobre 2 vezes, olha só como é que ficou, galera. N menos 1 menos 2. Quanto dá n menos 1 menos 2? Isso aqui é igual a n menos o 3. Concorda comigo? Por quê? Menos 1 menos 2 vai dar menos 3. Então, nós concluiremos que a diagonal de um polígono é n vezes n menos 3 sobre o 2.
tá? Então pode ser assim ou assim. Você quem escolhe, esse 2 está dividindo tudo aí de qualquer jeito, tá? Manda para mim no chat aí se ficou legal. Foi ou não foi, galera? Beleza? Até agora tá top. Vocês estão conseguindo acompanhar e entender como é que funciona, galera? Tá legal, né? Beleza. Então, olha só, galera. Vamos lá. Vamos resumir aqui, então, como é que a gente calcula o número de diagonais. Vamos lá. Você pode calcular, né? Vou colocar bem aqui. E assim nós vamos, tá? Conforme eu vou falando, aqui vai ficando. A gente vai registrando aqui o que a gente já falou, tá? Então, é assim, ó. Diagonal de um polígono pode ser combinação de n para 2 menos n, ou diagonal de um polígono pode ser n menos 3 sobre 2. Tá? Então, você escolhe. Ou você usa isso aqui, ou você usa isso aqui, tá bom? É uma escolha sua. No dia da prova, se você não lembrar desta fórmula, lembre pelo menos de como que chega nela fazendo uma combinação de n para 2 menos n, tá? Então é isso, tá, galera? Até agora, espero que vocês tenham entendido aí todo o processo aí para chegar na soma do ângulo interno, soma do ângulo externo e número de diagonais, se foi ou não, galera. Tranquilo até agora? Beleza? Muito bem, ó, tá ficando bonitinho aí já o nosso quadro, né? Legal, né? Tá, vamos lá? Vou apagar aqui. Vamos continuar, tá bom? Muito bem, galera. Então, olha só. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver o que a gente já falou, né? Vamos lá. Então, só para recapitular, nós já falamos sobre soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos e número de diagonais. Falta falar agora de polígonos regulares, o ângulo interno e o ângulo externo. Beleza? Então, galera, vamos lá. Vamos de polígonos regulares agora. Bom, então... Beleza, vem comigo, galera. Vamos lá. O que caracteriza um polígono regular, galera? Vamos lá. O que é um polígono regular? Então, galera, já diz o nome. Um polígono regular nada mais é do que aquela figura plana que tem todos os lados iguais, tá? Então, polígono regular se classifica pelo fato dele ter lados iguais. Tá? Então, na verdade, são todos os lados iguais, né? Todos os lados iguais. Então, essa é a principal característica de um polígono regular. Mas, professor, ele também tem ângulo igual também, não tem? Tem, mas é uma consequência pelo fato dos lados dele serem iguais. Por exemplo, o polígono regular que nós temos, no caso do triângulo,
é o nosso triângulozinho chamado de triângulo equilátero, né? Nós vamos falar bem sobre ele futuramente. Mas vou logo te adiantar. O triângulo equilátero, ele tem 3 lados iguais, né? Esse lado é L, esse lado é L, esse lado é L. E como consequência disso também, pelo fato dele ter 3 lados iguais, ele também vai ter 3 ângulos internos iguais. E também terá 3 ângulos externos iguais. Tá? Então, você tem que ficar de olho nisso também. Porque ele não tem somente ângulo interno. Ele tem ângulo externo. Eu te pergunto, quanto vale cada ângulo externo aqui do triângulo equilátero? Quanto vale cada um desses ângulos externos aqui, galera? Então, só usar o suplementar, né, aqui. Esse ângulo externo vale 120 graus. 120 graus e 120 graus. Beleza. Então, vamos lá. Polígono regular é aquele polígono que tem todos os lados iguais. No caso do triângulo, o nosso polígono que tem os lados iguais é o triângulo equilátero, né? Ele recebe esse nome por causa da igualdade entre os lados. E como consequência, galera, o polígono regular também, por fato de ele ser um polígono regular, ele vai ter ângulos internos iguais, tá? E também vai ter ângulos externos, né? Ângulos externos também iguais. Então ele tem ângulo interno igual e ângulos externos também iguais, tá? Então, por exemplo, se eu quiser calcular quanto vale o ângulo interno de um polígono regular, então é muito fácil. Basta você calcular a soma de todos os seus ângulos internos e dividir isso de forma igual para o número de lados. Tá? Então divide isso por n. Mas professor, não é pelo número de ângulos? Mas é a mesma coisa. O número de lados é igual ao número de ângulos também internos, entendeu? Então, é só você pegar a soma dos ângulos internos e dividir por n. Você só vai fazer isso quando ele for um polígono regular. Se ele não for regular, nós só podemos calcular a soma dos ângulos internos. Deu para entender? Não dá para dividir por n, porque se você divide por n, você está considerando que os ângulos internos são iguais. Só vai ser igual se ele for regular. Tem que ficar de olho nisso, tá bom? Então essa aqui é a fórmula do ângulo interno, né? Isso aqui é uma fórmula aqui para você calcular o ângulo interno, tá? Lembrar que são todos iguais, tá? E o ângulo externo, professor? O ângulo externo você calcula pela mesma ideia, né? Soma dos ângulos externos dividido por n. A mesma coisa aqui, ó, soma dos ângulos externos dividido por n. A única diferença, galera, é que no ângulo externo, a soma dos ângulos externos sempre é igual a 360 graus, entendeu? Então, você, por exemplo, você não precisa colocar soma dos ângulos externos, porque a gente já viu que qualquer polígono, a soma dos ângulos externos vale 360 graus. E como eu falei qualquer, inclui também os polígonos regulares. Também a soma dos ângulos externos vale 360 graus. E aí é só pegar esse número também e dividir pelo número de ângulos, né? E aqui eu teria a fórmula para o que eu chamo de ângulo externo. Tá? Então nós temos o ângulo interno e nós temos também o ângulo externo, né? No caso, se eu quiser calcular o ângulo externo, é só fazer 360 graus dividido pelo número de lados. Deu para entender, galera? Se ou não, manda para mim no chat aí se tá legal. Vamos lá. Tô com vocês agora. Tá beleza? Sim ou não, galera? Manda aí pra mim no chat. Tô com vocês.
Beleza? Então, vamos lá? Posso pagar? Continuando aí. Então, ó, aqui está um resumo de tudo, tá, galera? Soma do ângulo interno, soma do ângulo externo, número de diagonais e para finalizar, polígonos regulares, né? Ângulo interno e ângulo externo, tá bom? Legal, né? Vamos lá, vamos para cima. Bom, então, galera, falando de polígonos, né, regulares, claro que é importante, né, que nós saibamos isso, mas eu vou te fazer uma pergunta bem aqui, tá, que é bem legal. Pode igualar o número de lados para relacionar a soma dos ângulos internos com a soma dos ângulos externos? Pode, tá? No caso, dependendo, né? Porque no caso o n é o mesmo, né? Você pode sim, né? No caso polígono regular, você está falando, né? Ou qualquer polígono, tá? Então tem que verificar aí se é para qualquer polígono que você quer fazer essa conta aí. Você quer calcular o número de lados para relacionar regular, tá? Beleza. Então, vamos lá. Qual é o ângulo interno? Soma dos ângulos internos dividido por n. O ângulo externo, 360 dividido por n. Tá? Então, assim, geralmente, quando a gente vai relacionar, como o número de lados é o mesmo, que quiser fazer uma relação, no caso do polígono regular é muito fácil, né? Você já calcularia o ângulo interno, né? E fazendo a soma do interno dividido por n. O ângulo externo também. Eu acho mais vantagem de tentar relacionar isso, os dois, para qualquer polígono, que aí fica mais legal. Vou te mostrar por quê. Ó, soma dos ângulos internos, n menos 2 vezes 180, correto? É a soma dos ângulos externos dá 360 graus, tá? Então, eu posso pegar isso aqui, ó, e fazer assim, ó, soma dos ângulos internos é igual a n vezes 180, 180n, menos 2 vezes 180, menos 360. Aí eu faço a soma dos ângulos internos é igual a 180n, menos, aí isso aqui, ó, eu vou substituir pela soma dos ângulos externos, tá? Jogando para cá, soma dos ângulos internos mais soma dos ângulos externos dá igual a 180n. Pronto. Tá aí, ó. Tá? Então, isso aqui é uma fórmula que vale para qualquer polígono, entendeu? Qualquer mesmo, você escolhe. Por exemplo, ó, imagina só. Eu tenho aqui um hexágono. Vamos colocar bem aqui. Um hexágono bem legal. Eu quero que você calcule para mim qual é a soma, ó, qual a soma dos ângulos internos e externos. Qual é a soma dos ângulos internos e externos? Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Qual o total, né? Qual a soma total, tá? Dois ângulos, né? Para ficar bem fácil aqui para a gente entender melhor. Dois ângulos internos e externos. Internos com externos. Pronto. E aí? Como é que você resolve isso? Então você pode fazer assim, ó. Soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos é 180 vezes n, ó. Como o número de lados é 6, ó, então é 180 vezes 6, que vai dar quanto? 1080 graus. Pronto. Entendeu? Olha aí, ó, como ficou fácil, né? Olha a pergunta, qual a soma total dos ângulos internos com externos? Você está somando tanto ângulos internos quanto ângulos externos desse polígono aí. E aí, nesse caso, independentemente se ele é regular ou não, essa aqui vale para qualquer polígono, né? Se eu quiser saber o total da soma dos ângulos internos com a soma dos ângulos externos, é só fazer 180
vezes o N, tá ok? Deu para entender, galera, aí? Tá, Bruno? Eu acho que aí ficaria bem mais legal, né? Ficaria show de bola, você nem precisaria sofrer tanto, né? E aí, galera, deu para entender? Gostaram dessa aí? Tá, vamos lá? Vamos para cima. Beleza, né? Até agora tudo tranquilo, né? Muito bem, então vamos lá. Galera, é o seguinte. Eu vou te dar uma questão aqui e você vai tentar me responder daí, tá? Olha só. Preste bastante atenção aqui. Um polígono regular tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. 2 polígonos regulares cuja diferença entre os ângulos externos vale colocar aqui 30 graus. Quais são esses polígonos? E aí? Pensa aí. Responde aí pra mim. Agora. Pensa aí, galera. 5 minutinhos pra você pensar e me responder aí. Na verdade, 3 minutinhos. Vamos lá responder aí o nosso probleminha? Vamos lá? Um quadrado e um triângulo. Perfeito, tá? A resposta correta é um quadrado e um triângulo. Vamos lá. Ó, galera, 2 polígonos regulares, ó, cuja diferença entre os ângulos externos vale 30. Então, não sei quais são esses polígonos. Mas como ele falou que a diferença entre os ângulos externos, então vou fazer assim, ó. O externo 1 menos o externo 2 tem que ser igual a 30. Quem é o externo 1? 360 sobre N1, tá? Eu não sei qual é esse polígono, tá? Eu não sei quanto vale o N1, tá ok? Quem é o externo 2? 360 sobre N2, que é igual a 30. Legal? Muito bem, galera. Então agora é o seguinte. Eu tenho que arrumar um jeito de resolver isso aqui, né? Claro que... Como é que eu vou resolver isso? Muito fácil. Uma forma de você arrumar um jeito de resolver isso aqui, ó. Dá para simplificar tudo por 30, né? Por 30, por 30 e por 30. Quando eu dividir por 30 aqui, ó, vai ficar quanto? Vai ficar 12, né? 12 sobre N1 menos 12 sobre N2 é igual a 1. Beleza, professor. E agora? Bom, nós temos 12 sobre N1 menos 12 sobre N2, que é igual a 1. Galera, agora é o seguinte, nós temos que verificar quem seria o N1 e quem seria o N2, que eu jogando aqui, ó, ao dividir por 12, essa diferença deu 1.
Quem são esses números, né? 12 sobre N1 menos 12 sobre N2 tem que ser igual. Quem seria esse número? Então vamos lá, ó. Eu sei que o número de lados de um polígono tem que ser maior ou igual a 3, correto? Como eu não tenho nenhuma outra informação, eu tenho que ficar testando agora. Tem que pegar dois polígonos aí, que sejam diferentes, o número de lados. Então eu começo logo com 3 e 4, tá? Com 3 e 4, vamos lá, ó. 12 dividido por 3, né? Menos 12 dividido por 4. Vamos lá, 12 por 3 dá 4, 12 por 4 dá 3. 4 menos 3 dá 1. Aqui, ó. Tá? Então, esses seriam os dois primeiros números que eu teria que pegar aqui, é o 3 e 4. 12 por 3 dá 4, 12 por 4 dá 3. 4 menos 3 dá 1. Ah, professor, e se eu pegasse o 4 primeiro e o 3? Aí daria negativo, né? Porque 12 por 4 daria 3 e 12 por 3 daria 4. 3 menos 4 dá menos 1. E não é a resposta da questão, porque aqui não pode ser negativo, né? Aqui tem que ser igual a 1. Aí você só faria trocar, entendeu? Mas daria para matar se caso você trocasse a ordem, verificou que deu negativo, muda e já era a resposta correta. Então, só pode ser um triângulo e um quadrado, né? Já que trata-se de polígonos regulares. E que triângulo é esse? É um triângulo equilátero. Que figura é essa? É um quadrado, tá bom? Deu para entender, galera? Se ou não? Foi ou não foi? Manda no chat aí sua opinião sobre a live de hoje.